Avante da chama, a mar se inclina, a voz no silêncio, a força que ilumina. Desde o amanhecer, tua mão me cobrindo, nos dias mais cinzentos teu amor me suprindo. A armadilha se arma, o mal tenta cegar, mas teu escudo é forte e ninguém pode tocar. Minha bússola é tua palavra, caminho iluminado. Cada passo é firme no teu chão, abençoadas artimanhas do inimigo. Tu me livras sem demora, és a minha rocha a cada nova aurora. Glória a Deus. Vamos pôr de pé. Aleluias. Hoje, desde cedo, está um clima assim de gratidão, irmãos. Tudo está indo num caminho de gratidão. Hoje o Luca pôs ou foi de ontem, hoje que eu vi, né? Ele postou um vídeo, lendo a Bíblia, sobre gratidão. Aqui, lá em casa, a hora que eu fui ver uma palavra também, sobre gratidão. Aqui na sala, a Carmen também, gratidão. Então vamos estar agradecendo a Deus, irmãos. Porque hoje, quem aqui dormiu essa noite bem quentinho, né? Debaixo das cobertas e não passou frio? Glória a Deus. Quem acordou, tomou um café, comeu alguma coisa cedo? Glória a Deus. Quem almoçou hoje? Glória a Deus. Quem tomou um banho gelado hoje? Ninguém, né? Mas quem tomou um banho quente hoje para vir para a igreja? Glória a Deus. Quem conseguiu chegar aqui hoje? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, então? Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Esses dias, até eu falei aqui, acho que foi no final do culto, sobre uma visão que Deus me deu, de uma estrada subindo, cheia de pedras, e um furacão, um tornado. Irmãos, Deus me deu um complemento dessa visão aqui na sala agora. Eu não quis falar nada lá, para falar para todos aqui. Mas primeiro, o Davi, eu precisava pôr Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como, vivam unidos com, de novo, não, deixa lá ainda. Portanto, já que vocês aceitaram, vivam unidos com, estejam enraizados, construam a sua vida sobre e se tornem mais como foi ensinado a vocês, e deem sempre, amém? Põe lá no 6 de novo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, no mundo espiritual começa uma batalha. O inimigo, ele não ficou contente com essa decisão. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o mundo espiritual das trevas se abalam.
eles não querem que nós sejamos salvos. Eles vão começar dali para frente uma estratégia deles ali para nos tirar da igreja, para nos desviar, para nos levar ao caminho da perdição. É aí que nós temos que cada dia mais, conforme diz nessa palavra, se apegarmos mais com Jesus, se apegarmos mais com a igreja, buscar mais, orar mais, jejuar. Tem hora que enrola a língua, né? Então, irmãos, cada um aqui eu creio que já aceitou Jesus. Então, lembre-se que cada dia também o mundo espiritual, o inimigo, ele está movendo de todas as formas para tocar em tua vida, para desviar tua atenção, para te tirar da igreja. Como eu disse, esse dia aqui Deus me deu uma visão de nós estávamos subindo uma estrada de terra, curva, subindo uma serra, e do lado esquerdo tinha um furacão, um tornado, que ele vinha próximo, ele queria pegar nós, que seguia aquela estrada. Era o inimigo tentando nos pegar. E ali na sala agora, no momento que a Carmen pediu para a gente ficar quieto, eu vi uma paisagem, irmãos, não tem como explicar. Tipo uma represa, é como se fosse uma chácara, um sítio, aquela represa cristalina, aquela grama verde, aquelas flores, uns animais bonitos, tinha umas aves brancas, e era a ponta das penas das asas dela, assim, era contornada de preto, mas brilhante. Pensa em umas aves bonitas voando, deu aquela paz, aquela visão assim. De repente, distanciou e houve um túnel. Aí eu olhei assim, vi a mesma visão que eu tive aquele dia. Aquela estrada, e só que a gente chegava no alto do morro, aí começava aquele túnel e essa paisagem estava lá na frente. Só que eu olhei, tinha pessoas que iam e começavam a olhar para trás, aí aquele furacão vinha e conseguia tirar algumas pessoas e levava. E algumas entravam naquele túnel para chegar naquele lugar bonito. Confirmou essa palavra, irmãos. Que o mundo espiritual, o inimigo aí fora, está labutando e tem conseguido tirar pessoas da presença de Deus. Não é só do nosso ministério, não. No mundo inteiro. O inimigo tem oferecido coisas mundanas, né? Atrativas, principalmente para os jovens. Tirando da presença de Deus, desviando. E essa tempestade, esse tornado, esse furacão ali, estava pegando essas almas para levar para o inferno. Principalmente jovens hoje. Porque o mundo oferece coisas enganosas, né? Hoje eu vi, que dia que o Luca postou aquele vídeo? Foi ontem ou hoje? Postou ontem, né? Na madrugada. Então eu vi hoje, já era 10 e pouco, né, que eu vi. Não é por nada, não, eu me emocionei, do próprio Luca. Eu segurei para não chorar, não sei se você viu lá. Eu segurei para não chorar. Porque a gente vê um filho da gente, né, seguindo o caminho certo, postando isso nas redes sociais, que para muitos, só de falar, de estar indo numa igreja evangélica, eles têm vergonha. Eu passei por isso. Quando eu me converti, eu já contei algumas vezes aqui, eu pegava a Bíblia, o meu carro ficava na rua lá, eu olhava para baixo, para cima, para ver se não tinha ninguém vendo, eu só de atravessar a calçada para entrar no carro com a Bíblia, eu tinha vergonha de falar que era crente. Agora você vê um jovem de 16 anos postar isso,
postar uma palavra. Quem viu o vídeo dele hoje? Praticamente todos aqui, né? Eu me emocionei, né? Segurei para não chorar, mas lágrimas desceu. Tive que ficar disfarçando lá, enxugando. De ver isso, irmãos. Infelizmente, a maior parte dos jovens estão sendo desviados pelo inimigo. Conforme eu vi nessa visão, né? Pessoas olham na igreja, mas olham no mundo. Puxa, ficar na igreja, podia estar lá no boteco do João, lá, assistindo o jogo, tomando uma. Né? Podia estar num baile, podia estar, mas ficar na igreja, o inimigo leva alegrias que para os jovens, né, acham que ali que é o bom e tiram do verdadeiro caminho do Senhor. Então, irmãos, vamos estar orando, vamos estar buscando, vamos estar colocando o nome de pessoas nas orações, parentes, amigos, os jovens ali, né, as duas meninas ali que têm amigos, o futuro pastor de Santa Amélia, coloca teus amigos, parentes em oração, para que Deus venha, né, estar resgatando esses jovens para a igreja, para estar caminhando e entrando neste túnel que eu vi, para chegar naquele paraíso, que um dia nós vamos, né, nos encontrar no paraíso. Então vamos estar intercedendo pelos jovens, não só pelos jovens, por pessoas que saíram também aqui do ministério, pessoas que não estavam enraizadas. Ontem até, eu estava com o pastor aqui, e a mim, como é que é o teu nome mesmo? Com a Júlia, né? Juliana. Então a gente estava saindo, lembra da árvore ali, né? O pastor falou, nossa, como que engrossou a árvore ali, né? Daí eu falei que o cara que me vendeu essas árvores, ele falou que primeiro a raiz vão se alastrar, se firmar, para depois começar a crescer e engrossar. E é assim que nós devemos fazer também. Nós devemos enraizar na fé, em Jesus, porque tempestade virão, irmãos. E se nós, mesmo que estamos aqui 5, 7, 10 anos na igreja, se nós não estivermos com as nossas raízes firmes, a hora que vir uma fofoca, uma tempestade, nós podemos também desviar, irmãos. Então, cria mesmo raízes neste lugar, irmãos, para que nenhuma tempestade venha te abalar e tirar dos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Feche seus olhos. Senhor, como o Senhor me mostrou naquela visão, o inimigo em forma de tempestade, de furacão, tentando arrancar, tirar a nossa fé, nos tirar dos caminhos do Senhor. Mas aqui eu lhe peço a tua ajuda, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a enraizarmos mesmo na tua palavra, nos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Para que nenhuma tempestade, para que nenhuma armadilha do inimigo venha nos abalar, venha nos tocar, em nome de Jesus, Senhor. Aqui, Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, e lhe pedimos proteção, lhe pedimos discernimento, lhe pedimos que o Senhor venha mesmo, que o teu Espírito venha nos tocar, Senhor, nos posicionar naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Usa-nos, Senhor, para a tua obra. Usa-nos como ferramentas tuas, Senhor,
para os teus propósitos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos ajoelhar e orar? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós queremos, Pai, te agradecer, Deus, pelo teu grande amor, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E nós não estamos aqui, Deus, meu Pai, porque nós queremos só assistir um culto, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, prostrado diante de Ti, Pai, para Te adorar, Pai, para prestar culto a Ti, ó Deus. Pai, nós viemos aqui, Pai, saímos da nossa casa, Deus, para prestar culto a Ti, Pai. Toda a honra, toda a glória, Pai, nós damos a Ti, ó Deus. Aleluia, Pai. Pai, nós queremos primeiro compreender Teu amor, Pai, para conosco, Deus. Por isso nós cantamos essa canção, Pai. Porque o Teu amor, Pai, que nós queremos compreender Ele, Pai. Entender Ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos também, Pai querido, compreender, Deus, como que nós podemos fazer parte desse Teu grande amor, Pai. Para depois, Deus, o Senhor poder fazer o que quiser conosco, Pai. Porque a Tua palavra diz, Pai, que sem Ti nada nós podemos fazer. E que não adianta nada, Pai, se nós não tivermos amor, Pai. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui, Pai, prostrados diante de Ti. Diante de Ti, ó Deus. Pai, nós temos passado um tempo aprendendo, Pai, que nós precisaríamos a ser grato. Que a insatisfação, Pai, trouxe, Pai querido, o esquecimento, Deus. Porque nós éramos ingratos, Pai. Não lembrando, Deus, do que o Senhor fez por nós, Pai. No começo em que nós aceitamos Jesus, Pai. Fizemos igual o povo do Egito, Pai. Em pouco tempo, eles abandonaram, Pai querido, a gratidão e a alegria, Pai, dos seus sinais e prodígios e começaram a murmurar, Pai. Em cada aperto, Pai, eles murmuravam, Deus. Assim somos nós, Pai, em cada insatisfação. Nós, Deus querido, murmuramos, Pai. E não fomos igual Josué e Caleb, Pai querido, te honrando, Pai. Te respeitando, Deus. Te agradecendo, Pai. Também não fomos gratos com as pessoas, Pai, que nos ajudaram. Não fomos gratos com os nossos pais. Não fomos gratos com os nossos patrão, Pai. Não fomos gratos, Deus, com nossos pastores. Porque, Deus, quando veio a luta, a prova e a decepção, nós murmuramos, Pai, nós reclamamos, nós ficamos descontentes, Pai, e deixamos de honrar, Pai querido, aqueles que nada, Pai, justifica desonra diante do que fizeram para conosco, Pai. Também, Pai querido, nós, ó Deus, fazendo isso, Pai, nós estávamos pecando contra Ti direto, Pai, porque foi o Senhor que levantou eles. Foi o Senhor que levantou nossos pais, Pai, para nos dar a vida. Foi o Senhor que levantou nossos pais, Senhor, para nos sustentar até nós chegarmos aqui, Pai. Foi o Senhor que usou nossos professores, Pai. O Senhor que usou, Deus, as autoridades, Pai, passadas, Deus. O Senhor que usou, Deus, também, Pai querido, os nossos irmãos mais velhos, Pai, os pastores, Pai, para nos levar a Cristo, Pai. Nós, ó Deus querido, só temos que agradecer, Pai. Ficar alegres, Pai. Felizes, Deus. E darmos graças, Senhor, nas provas, Deus, porque elas, Deus, simplesmente, Pai, fincam as estacas, Deus, das conquistas que nós já tivemos para nós prosseguir para mais, Pai. Mas a murmuração, Pai, faz nós andar de volta. Voltar ao início, Pai. Ter que começar tudo de novo. E a persistência da murmuração, Pai, faz nós perder a bênção, Pai. Faz nós decretar, Pai querido, a pobreza, Pai. A maldição, Deus. A desgraça, Pai. Pai, nos perdoa. Olha para nós através do sangue de Jesus, Pai.
Perdoa aqueles, Deus querido, que de certa forma, Pai querido, também nos desonraram. Aqueles, Deus, que nós demos muito para eles, Pai querido, mas no descontentamento eles também nos desonraram, Pai. Assim como nós queremos o perdão para nós, Pai. Eu quero, Deus, que o Senhor libere o perdão para eles, Pai. Perdoa, Deus, os nossos filhos, Pai. Perdoa, Pai querido, nossos irmãos, Pai, mais novos, Pai, que nos abandonaram, Pai. Que nos caluniaram, Deus. Mas eu quero, Deus, que o Senhor perdoa eles, Pai. Que de certa forma nós fizemos a mesma coisa com os nossos passados, Pai. Por isso, Deus, nós queremos, Pai, colocar diante de Ti, Deus. Nem que for para começar do zero, Pai. Começar tudo de novo, Pai. Mas nós queremos agora, Deus, Te honrar, Te louvar, Te engrandecer, Pai. Te exaltar. Sabe, Pai, o Teu Espírito em nós é como o ar que nós respiramos. Não podemos viver sem Ele. Não. Espírito de Deus, eu não posso viver sem Ti. Jamais. Eu sinto que Tu nunca me abandonou, Espírito Santo, mas eu quero, Espírito Santo, eu nunca Te abandonar. O problema não está no Senhor, Pai, o problema está em nós. Nós queremos Te agarrar, Senhor. Nós queremos estar juntos, Senhor. E hoje, Deus, eu sei, Pai, que é a ministração mais importante, Pai. Porque a Tua palavra diz, Deus, que sem amor nada adianta, Pai. A falta de amor, Pai, ela anula tudo, Pai, nas nossas vidas. E nos leva à morte, Pai. Por isso, Deus, eu quero colocar a minha vida, Pai, Tua igreja, a restauração da noiva nas Tuas mãos, para que nós possamos, Deus, aprender sobre o amor, Pai. Para que nós possamos obedecer, Pai, e oferecer a nossa obediência como uma oferta de libação no Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo, querido. Satanás, eu não tenho nada contigo. Toda a tua obra seja destruída em nome de Jesus. Caia por terra todos os nossos inimigos. Em nome de Jesus. Cai por terra. Em nome de Jesus. Fala, querido Deus, eu estou em Tuas mãos. Aleluia. Vamos ofertar, querido, para nós. Já ofertou? Glória a Deus, hein? Estou atrasado. Então eu tenho que fazer a minha oferta. Sai do teu lugar, cumprimenta cada irmão que está aqui hoje. Fala para ele que você ama ele. Se você não ama, pela fé você ama. É minha. Obrigado. Deixa eu fazer a minha bênção.
Nós vamos ler a parábola do bom samaritano. Está em Lucas 25, 37. Parábola do bom samaritano, Lucas 20, 10, quer dizer, de 25 a 37. Vamos lá? Fala assim, glória a Deus. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero aprender o maior segredo do crescimento espiritual, porque eu quero a tua presença. A Bíblia diz assim, ó, então Jesus disse, dei, é 10, filho, de 20 a 25. Eu vi mesmo. Lucas 10, isso. 25, filho. É isso, obrigado. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, o que é que está escrito na Escritura Sagrada? Dizem a respeito disso. E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu, ame ao Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. Aqui, querida, a primeira coisa que você precisa compreender, que nesse primeiro mandamento, a Bíblia está mandando amar a Deus que jeito? Com todo coração. E coração é aquilo que nós mais damos valor, né? Tudo aquilo que nós damos mais valor governa a nossa vida. Por exemplo, se você estiver dando importância muito a algo, né? Aquilo te leva a pensar, aquilo te leva a perder o sono, aquilo te leva a te dar alegria, né? Tudo que você está dando muita importância, ela controla a tua vida. Entendeu? Então, de todo o coração, o que é? Eu vou dar toda a importância para Deus e por causa dele ele vai controlar a minha vida. Se eu não estiver amando a Deus desse jeito, então aqui, nesse mandamento, dá muito a entender assim as fases que nós usamos para adorar a Deus. Ó, do outro jeito estava bom, é só deixar daquele jeito e aumentar um pouquinho o retorno. Ó, então, olha bem, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Alma é sentimento. Então, vamos dar um exemplo. O que é amar a Deus com toda a alma, né? O meu conhecimento é alma, minha sabedoria é alma, as minhas vontades é alma, né? Os meus desejos é alma, a paixão é alma, né? Então eu tenho que amar a Deus com toda a minha alma, né? Com todas as minhas forças. Então, por que é forças, né? Vamos dar um exemplo. A alma vai ser tentada, o meu coração vai ser tentado pelas coisas do mundo. E eu vou fazer força para não cair em tentação. E vamos dar um exemplo. Às vezes eu estou ouvindo alguma coisa na internet e o Espírito Santo fala bem baixinho no meu coração que ele está que aquilo não está sendo nada edificante. Quem é que tem esse pressentimento quando você está ouvindo algo na internet? Você dá um pressentimento que aquilo não está te edificando. Quem se acha que está falando com você nesse pressentimento? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos ama ao ponto que ele tem muito ciúme de nós.
mas muito ciúme. E você tem aquele pressentimento. E aí como é que você vai fazer, né? Aquilo é tão forte, tão gostoso, que você passa por cima desse pressentimento e continua fazendo aquilo que é gostoso. Então aqui está falando, ama Deus com toda a tua força. Você tem que ter força para falar assim, quer saber de uma coisa? Deixa eu ouvir uma pregação, né? Pelo menos é edificante. Pode não ser gostoso, pode não ser legal, mas pelo menos eu vou estar aprendendo algo de Deus. Então eu uso a minha força para mudar. Vem um pensamento de maldade na minha mente, um sentimento de maldade. O que eu falo? Não, mas maldade, esse sentimento que eu estou sentindo é antibíblico, não é de Deus. Então, por causa de Deus, eu vou orar por essa pessoa, eu vou pensar bem dessa pessoa, vou ver as qualidades dessa pessoa, para mim ter um sentimento que agrada a Deus. Isso é você usar a sua força para poder você superar. Então, amar a Deus com todas as suas forças. Olha bem. E também com toda a tua mente. Então, querido, olha bem, uma das coisas que eu descobri é que a minha mente era hiperativa. E toda hora vinha pensamento na minha mente que me deixava eu chateado e triste. E eu entrei em depressão várias vezes por causa disso. Aí eu aprendi que eu tinha que controlar a minha mente. Toda vez que a minha mente vinha aqueles problemas, o que eu fazia? Eu procurava ocupar-me em algo que não me trazia aquele sentimento. Então, só para você entender. Então, se você está começando a pensar mal de uma pessoa, você pega a primeira coisa, você admite pensando mesmo, ó, esse pensamento está errado, você começa a buscar uma mudança na mente. Falou, esse pensamento está errado, eu não devo pensar assim. Se eu ficar pensando assim, daqui a pouco eu estou sentindo, daqui a pouco eu estou em depressão, daqui a pouco eu estou com ira, daqui a pouco eu vou querer vingar. Então esse pensamento está errado. Aí você começa a orar no pensamento e fala, Senhor, tem misericórdia de mim que eu quero pensar coisas boas. Amém, querido? Aí você começa a fazer o quê? Vai ler alguma coisa, vai... Querido, olha bem. Existe três tipos de depressão, né? Tem a depressão muscular, né, do corpo, que é quando você está com o músculo estressado, né, e uma vez rompeu o meu músculo, quer dizer que o estresse, né, rompeu. Né? Mas que dor, né? Quem já rompeu o músculo da perna? Uma dor, parece que dá uma fisgada, né? Parece que uma faca atravessou na perna da gente. Terrível. Então a depressão, ela é como se fosse um telhado. Suponhamos que isso aqui é uma viga, né? Ó, isso aqui é uma viga. O que é uma depressão? Depressão é algo que está sobre, né? Pressão, não, estresse. O estresse é como você estivesse com uma coisa que está arcada assim, ó, está estressado. A depressão é quando quebrou, caiu. Então, a nossa alma, quando entra em depressão, é porque ela não tem mais força, ela arriou. Mas ela tem o ponto que ela está estressada. Quando algo está estressado, para não quebrar, o que eu tenho que fazer? Tirar o peso, né? Entenderam, gente? Eu tiro o peso. Então, para poder aguentar o peso, eu preciso reforçar aquilo. Então, quando eu busco as coisas de Deus, eu reforço tudo, né? Para poder não andar mais estressado. Eu vou andar em paz, mesmo com muita pressão. Né? Porque eu me fortaleci. Por isso que a Bíblia diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque nós vamos lutar contra as astutas ciladas do inimigo. E como é que nós vamos fortalecer? É na mente, querido. Porque a batalha, ela é travada na nossa mente. Você pensa, você aceita aquele pensamento, você começa já a sentir, daqui a pouco você começa a agir. Né? Quer dizer que a mente tua, ela
perdeu a batalha. Se você está em Deus, você perdeu aquela batalha. Você caiu na tentação. Caiu na tentação é como se fosse uma depressão, uma quebra, né, da tua pessoa, caiu, quebrou. Você quebrou espiritualmente. Então você precisa se fortalecer na força do Senhor e na força do seu poder. Porque o inimigo, querido, ele nunca vai cansar, sempre ele vai estar atacando a nossa mente. Mas quando ele chega, né, querido, para atacar a tua mente é forte, né, ele só apanha. Ele só apanha. Então, né, o Augusto é um dos nossos companheiros, né, mais velho, que dava aula bíblica para nós. Ele falava assim, o passarinho, ele pode vir pousar na tua cabeça. Ele pode até fazer um cafuné. Mas se você for gostando, ele vai fazer ninho. Aí ele vai morar, vai botar, e vai chocar, e vai fazer da tua cabeça a casa dele. Pensamento é como esse passarinho. Ele vem, não tem jeito de você, às vezes, não pensar. O inimigo, ele tem um poder de tipo de telepatia. Ele chega perto de você, querido, e ele fala nos teus ouvidos espirituais e você escuta um pensamento. Entende? Ele não ouve o teu pensamento, mas ele fala no teu ouvido do teu homem espiritual e você tem um pensamento. Aquele cara, você já viu aquele filminho que o Dimar está colocando? O demônio, fulano lá, o cara fazendo confusão na igreja, viram ou não? É exatamente, só que quando o diabo está falando com você, ele fala através, querido, do teu homem espiritual e você escuta um pensamento, vem um pensamento. E a Bíblia fala assim, muito cuidado com o que você pensa. Na realidade, muito cuidado com o que você ouve. Porque você está pensando, mas na realidade o teu homem espiritual está ouvindo o que o diabo está falando. Então, muito cuidado com os teus pensamentos, porque o teu pensamento é o teu homem interior ouvindo sugestões do diabo. E o diabo, querido, ele vai te dar sugestões naquilo que você é fraco. Diga comigo, naquilo que eu sou fraco. Então, naquilo que você é fraco, o diabo vai te dar uma sugestão. Suponhamos que o homem gosta muito de sexo. E o diabo precisa que você peque, porque você é o cavalo dele. Ele quer fazer de você o seu cavalo. A pombagira quer morar em você. Então ele vai fazer você ficar pensando em sexo, né? Aí, para poder a tua mente ficar mais dominada ainda, ele vai te levar para ver pornografia. E você começa a assistir pornografia, querido, aí quer dizer que o inimigo, o pessoal do som lá, agora eu quero que saia daí, venha assistir o culto, por favor. Né? Porque eu estou vendo assim, tem gente até ouvindo na internet, está olhando na internet, tem que participar do culto, senão não pode nem ajudar no culto. Venham que a palavra de hoje é muito importante. Mas não estou criticando vocês não, tá? Porque até eu, quando eu estou aí, eu perco o culto, pode ver que eu nem vi a oferta. Então não é, eu sei que não é maldade de vocês não. É que eu já estou fazendo isso para ajudar vocês mesmo, tá bom? Então vocês não levam a mal. Mas também tem que estar pronto para gostar de puxão de orelha também, tá, gente? Tem que ir treinando. Se a gente não for bom de levar puxão de orelha, a gente nunca vai ser pastor, nunca vai ser líder, não vai crescer. Tá? Então, olha bem. Então, eu vou repetir, tá, gente? Olha bem. O diabo, quando vai falar com a gente, ele fala igualzinho naquele do filme lá. Só que você não vai ver aquela cena do filme. Você vai escutar um pensamento. Então, vamos dar um exemplo assim, né? Por um acaso, eu cumprimentei o Edmar, ele não viu, né? E ele passou assim, porque ele está... Por quê? Porque vocês já viram que homem, gente, quando ele está pensando em algo, você pode estar gritando perto dele, que ele ignora e vai lá e não te escuta, não sabe o que você falou. Pelo menos eu sou assim. Correto ou não? Aí o diabo vendo isso, né, querido? Ele está ali perto do você, ele fala, tá vendo? Ele está com raiva de você.
Ele te ignorou. E você depois repete, né? Você repete. O homem espiritual repete assim, ó. Verdade, o que será que eu fiz, né? Que ele se magoou comigo, né? Mas eu não fiz nada. E aí você começa a trabalhar aquilo. Estão entendendo ou não? Então, gente, eu já tive cada experiência fazendo libertação, que eu vi, né, que o diabo, querido, ele consegue mexer nos nossos sentimentos, né? E até no processo de libertação da Rosângela, né, foi um dos lugares que eu mais... Porque eu estudei, né, eu estudei muito com aqueles... na época da Neuza Etioca, da Valnice Milhones, de outras pessoas que faziam libertação. Andei muito com o apóstolo Léo. Nós fazia libertação de cidade, de região e de pessoas, né? E nós fazia... Era difícil o dia, né, Rose, que nós não atendia endemoniado. Então a gente aprendeu muito, né, como que o diabo age. Então os pensamentos nossos, querido, tem que ser muito vigiados. Por isso que ali fala assim, que é para amar a Deus também com toda a nossa mente. Com toda a nossa mente. Agora deixa eu vim aqui, né, que eu tirei o nosso... Vamos lá. Com todas nossas forças, aqui nessa versão diz com todo o nosso entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí no 28 disse assim Jesus disse, você respondeu certinho, corretamente. Faça isso e verá. Mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem que é o meu próximo? Agora, eu dei uma explicação para vocês aqui de quem é, de como é que você ama a Deus, né? Eu só dei uma pincelada, tá, gente? Mas, se nós for ver, cada parte de amar a Deus ali tem uma... Dá para fazer um livro. Agora, Jesus, né, vai responder para ele, mas quem é o meu próximo? Porque, diga comigo, o mandamento... é amar a Deus sobre todas as coisas, falei. E ao meu próximo, como a mim mesmo. Aí fala assim, ó. Então Jesus respondeu, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, diga comigo, caminho de Jericó, nas mãos de assaltantes, falei. Este lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, diga comigo, um sacerdote. Sacerdote era um pastor, um padre, né? Naquela época era um sacerdote de Jerusalém, né? Da casa do Senhor. Então vamos lá. E assim também, quando o sacerdote viu o homem, desculpa, gente, é que eu estou com a caneta muito pequenininha aqui. E aconteceu que descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Quer dizer, ele cortou volta, né? E deixou o homem lá. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele.
No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele, e quando eu voltar, pagarei toda a despesa que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O homem respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aqui, querido, nós vamos aprender uma lição bem tremenda, que é o ponto mais que eu queria trazer essa noite, que eu já falei de outras coisas, mas é o que eu queria. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, deixa eu abrir. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, querido, é que quando se fala do próximo, nós temos que entender que são circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia. E ter amor pelo próximo, fica bem provado que nesse sentido não é sentimento. Diga comigo, amor não é sentimento. Agora, o sentimento, querido, ele tem a ver com paixão, tem a ver com outra dimensão. Não é estudo da Bíblia, mas a filosofia, ela destaca alguns tipos de amor, né? Quando eu me converti, a gente estudava muito os livros do Kenneth Hagin, de outros autores. Então, o meu primeiro pastor falava assim, né? Tem 3 tipos de amor. O primeiro amor que nós conhecemos é o amor filheus. O amor filheus, querido, é o amor de família. É o amor que o pai tem para o filho, que a mãe tem para o filho. É o amor, querido, que você tem por aquele amigo, né, querido, que é mais do que um irmão. Sabe aquela pessoa que é íntima tua, colega teu? Então, esse amor, ele ultrapassa a amizade normal, né? Então, esse é o amor filheus, amor de amigo, amor de pai para filho, amor de irmãos. Depois tem o amor elos, ou eros, né? O amor que é o amor pelo sexo oposto. Então, é aquele amor, né? Quando a Bárbara olhou para o namorado dela, os olhinhos dela brilhou, o coração bateu mais forte, né? E a pessoa nem dorme de noite e tal, né? Quando eu conheci a Rose também, né? Esse é o amor que o homem sente pela mulher. Mas isso, querido, no parâmetro de Deus, isso não é amor. Pegaram, gente? Isso não é amor. Isso é um conceito que nós usamos para nós sabermos lidar com as pessoas. Só que esse tipo de amor faz nós interpretar o amor de Deus como se fosse isso. O amor de Deus, não existe sentimento no amor que Deus quer que nós tenhamos. O amor de Deus, querido, na prática, para você se revestir de amor, o amor, o que vocês acham dentro dessa parábola? O que é amor? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é amor de Deus, você usando essa parábola para poder aprender sobre amor? Vamos lá, gente. Misericórdia. Compaixão. O que mais? Vamos, gente. Tem coisas, querido, que nós precisamos aprender, né? Por quê? Porque, fala para mim, você não quer amar a Deus e ao próximo para seguir os 2 mandamentos? Vamos, gente. Ó, tem 10 mandamentos, né? Na lei. Jesus resumiu em 2. Se nós não praticar pelo menos esses 2 mandamentos, nós estamos na água, não estamos, gente? Tá ou não está, Raquel? Nós estamos na água. Então nós temos que ficar craque. O que é esse amor? Pegaram, gente? Vocês já viram falar da palavra, né? Que a gente que é mais chucão, né?
mais antigo, mesmo que a gente estudou, a gente não usa essa palavra, mas empatia. E quem sabe o que é empatia? Né? A empatia, querida, é você procurar sentir o que o outro sente. Se colocar no lugar do outro. Se imaginar, querido, aquela situação. E geralmente a gente consegue ter empatia por uma pessoa que teve câncer se um dia você teve. E muitas vezes Deus permite você passar uma situação porque Ele quer te usar. E Ele não vai poder usar uma pessoa que não tenha, diga comigo, amor. E amor, nesse caso aqui, é empatia. Se você não tiver empatia, você não vai praticar o amor de Deus. E a única maneira prática de você ter empatia por alguém, conseguir ter empatia para a pessoa, é se você já teve o problema dela. Então, suponhando, né, eu estou passando pela rua e alguém fala assim, eu estou com fome. E eu lembro de uma época que eu passei muita fome, o quanto que eu sofri, eu falei, eu não posso deixar esse cara sofrer o que eu já sofri. Eu sei o que é passar fome, então eu não vou deixar esse cara passar fome. Aí eu dou um jeito, querido, e arrumo comida para aquele cara. Na hora que eu peguei e dei aquela comida para aquele cara, primeiro eu tive empatia. Aí eu agi, a minha atitude levou a ter compaixão. Aí a compaixão, querido, fez com que eu fosse lá e comprasse a comida e desse para aquele cara. Isso chama-se amor. Entende? Agora, olha bem, quem ama, querido, não julga. Entende? Por quê? Porque, diga comigo assim, eu sou, fala comigo, eu sou, fala aí. Fala, amor. Fala assim, o amor não julga. Por que o amor não julga? Porque o amor, ele tem empatia. Vamos fazer uma comparação aqui onde nós lemos agora. O que você achou do sacerdote, sendo um sacerdote, vendo o cara naquela situação, passar do outro lado da rua? O que você achou? Fala alguma coisa desse sacerdote. Fala, meu querido. Hã? Então, você julgou o cara. E quem ama não julga, porque quem ama se coloca no lugar do sacerdote. E eu vou provar para você, né, que você ia fazer a mesma coisa que ele. Vou provar. Você imagina, querido, você num lugar ao qual você sabe que todo mundo que passa ali, que deu bobeira, os caras bate, mata e rouba. Essa era a situação. Aquele caminho de Jericó era um lugar, querido, onde os bandidos faziam armadilha para assaltar. Então, olha bem, se eu estiver na estrada hoje, né, e eu ver alguém deitado na beira lá, né, o que eu vou pensar se for um lugar que eu sei que tem assalto direto ali? Uma armadilha. Eu não vou cair nessa armadilha. Então, aquele sacerdote, se você tiver amor, você não vai julgar ele, porque você vai falar assim, eu faria a mesma coisa. Está vendo, gente? Então, digam comigo assim, nunca mais eu vou julgar esse sacerdote. Fala aí. Por quê? Porque se nós tiver amor, nós não vamos ter empatia. Se nós tiver amor, nós não vamos ter empatia só por aquele que está com fome, aquele que está em necessidade, mas por aquele que peca, por aquele que erra, por aquele que está, querido, que caiu na garra do inimigo do orgulho, da vaidade. Eu tenho que ter empatia. Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é treinar as pessoas que andam comigo a ter empatia. Por isso que eu nunca, querido, vou ficar do teu lado quando você vir reclamar de alguém.
Porque eu vou ter empatia por aquela pessoa que está sendo criticada por você. Pegou? Por quê? Porque quem ama, querido, ele tem que ter empatia. E o levita? O levita é a mesma coisa. Pô, o sacerdote, querido, ele era o pastor do templo. O levita, querido, era o servo do sacerdote. Fez a mesma coisa. E o samaritano, quem que era? O samaritano, querido, era um cara que tinha avesso ao povo judeu. Eles tinham uma cultura diferente. Eles não adoravam a Deus na visão dos judeus. Então eles eram inimigos, né, de cultura. Eles eram avesso. Quando falava de um samaritano, falava assim, um cara à toa, um cara sem vergonha, um cara tranqueira. Então, querido, a parábola de Jesus mostra para nós, né, muitas coisas que não é para nós julgar o levita, nem julgar o outro, mas mostrar, querido, que às vezes o amor, ele exige uma decisão para você de risco. Diga comigo, decisão de risco. Às vezes, querido, uma pessoa, né, ela pode, querido, depois que você socorreu ela, tudo e tal, ela sara daquilo, querido, e ela é igual nós, ela vai esquecer que um dia você tirou daquela situação e ela vai te trair, vai falar mal de você, vai falar não sei o quê, e você não pode julgar. Você tem que ter empatia, porque aquela pessoa não se fortaleceu espiritualmente para poder passar por aquela prova que ela passou. Ela passou por uma decepção com a gente, entristeceu com a gente, saiu falando mal da gente, descontente com a gente, contra a gente, a gente tem que ter empatia. Se você estivesse no lugar daquela pessoa, talvez você faria pior. Então, quem ama, querido, querido, se você não tiver essa sabedoria para amar, nunca você vai poder ocupar um lugar, né, espiritualmente falando, como o teu pastor ocupa, como um outro pastor bem-sucedido ocupa. Porque a primeira coisa que você tem que estar pronto é para levar lambada. É para a tua reputação estar sendo lançada no lixo, querido, através da boca de pessoas que você deu a vida por elas. Você correu risco por elas. Né? E o risco é esse. Mas tem muitos, né, que dão certo. E nós devemos nos alegrar e comemorar aqueles que deram certo. Tem que ter empatia. Então, diga comigo, aprendi essa noite que o amor de Deus, eu preciso praticá-lo, porque é um mandamento. Falei, para amar o meu próximo, eu preciso ter empatia e praticar compaixão. Amém? Ficou bom? E aí, né, querido, como é que nós saímos, né, para nós sair desse pecado, né, de nós não ter amado os nossos inimigos, né, porque nós não temos empatia. Então, uma coisa que você precisa entender, agora eu vou falar um pouquinho como nós podemos melhorar, tá bom, gente? O que nós precisamos entender? Para mim, amar uma pessoa, eu não preciso gostar dela. Entenderam? Eu preciso ter empatia, eu preciso ter compaixão, fazer o bem para aquela pessoa, não ferrar ela, mas sim, se ela tiver com algum problema, né, que você está envolvido, não briga, não coisa, pega ajuda. Se coloca no lugar dela. E ajuda. Porque o que Jesus fez, né? Jesus, ele teve empatia. As pessoas mal mataram ele e tudo, mas ele se colocou no lugar dele, coitado, eles não sabem o que faz, eles vão tudo para o inferno. Mas se eu estivesse no lugar deles, né, Jesus falou assim, né? Eles nem sabem o que vai acontecer com eles na eternidade. Então Jesus pegou os nossos pecados, levou sobre si, pagou pelas nossas vidas,
Porque Deus é amor. Deus não se coloca no nosso lugar. Então Deus está se colocando no lugar de cada pecador aqui dessa cidade, inclusive aqueles que falam mal de nós, aqueles que criticam nós, né? E Deus quer salvar eles. Mas nós, para poder ser usado por Deus, porque ninguém vai vir aqui por causa de você nem de mim. Resolve teu problema de rejeição, né? Buscando a Deus e sendo cheio do Espírito Santo, porque ninguém tem que gostar de você. As pessoas, elas vão vir aqui quando vê a glória de Deus se manifestar nesse lugar, porque elas estão certas, elas não precisam de nós, elas precisam de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se nós for falar do amor de 1 Coríntios 13, aí nós temos que falar de organização da igreja, do trabalho da igreja, das atitudes da igreja. Mas se nós vamos falar do amor do próximo, né? Então, amém, querido? Então aprenda, eu vou ficar só com isso aqui essa noite, porque se nós for falar de amor, mas só assim, mas para terminar eu tenho que te dizer uma coisa que ontem eu falei bastante ontem aqui, né? Eu quero cada vez mais, querido, eu quero que você também tenha esse desejo, ficar tim-tim com o papai, mas tim-tim mesmo com o pai, né? E de ontem para cá o papai está falando assim para mim, ó, para ficar tim-tim comigo tem que ter o amor que eu tenho. E o amor que ele tem, né, querida, é pelas pessoas. Mas papai também tem amor, né? Papai tem amor também pela natureza, pelos animais, por tudo, né? Mas tudo isso foi criado, Deus deu para o homem. Então, o principal é o homem. Pegaram, gente? E hoje está mais fácil amar os cachorros do que a gente, né? Vamos falar a verdade. Está muito mais fácil amar cachorro do que a gente. Né? Gente, eu estou falando sério, está muito mais fácil, né? Até um dia eu escutei várias pessoas falando a mesma frase, falei assim, ó, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os cachorros. Né? É uma frase, gente, mas diga comigo assim, eu rejeito essa frase para a minha vida, fala aí. Eu rejeito essa frase para a minha vida. Por quê? Porque o pai ama muito mais as pessoas do que os cachorros, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, o que acontece? Como eu tenho que andar junto com meu pai, agora uma coisa que é bem legal, né? Eu decido isso. Eu não preciso sentir. Né? É uma maravilha você sentir que o amor não precisa ser sentimento. O amor tem que ser uma decisão de obediência. Amém, querido? E aí nós vamos buscando a prática até que nós, se Deus é amor e eu sou filho de Deus, o que eu sou então, gente? Aí pergunta para o teu irmão, se Deus é amor, fala aí. E eu sou filho de Deus, o que eu sou? Fala aí. Glória a Deus. Então você imagina, querido, olha bem, se você tem um filho, diga comigo, um filho. Quantas vezes você escutou uma mãe falar com o filho com muita dor, né? E uma mãe falava assim, o que eu mais queria era que Deus tirasse a dor do meu filho e passasse para mim. Já escutaram isso ou não? Eu já escutei muitas vezes isso. Eu falo, mas por que não pede só para a dor sair do filho, né? Precisa. Um pedido meio... Mas isso, querido, é o quê? É empatia. Pegaram, gente? Por isso que Deus, Ele mandou seu Filho, né? Para tomar sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas doenças, enfermidades. Então, quem é pai, quem é mãe, ele pode entender o amor que Deus tem por todas as coisas. Por quê? Porque, gente, vamos pensar o seguinte, ó.
uma grama, uma árvore, se você tivesse feito a árvore com toda aquela complexidade, você não ia amar ela? Vamos falar a verdade. Você não tem as irmãs aqui que plantam flor em casa? Você planta aquela flor, aquela mudinha, né? Aquela mudinha cresce, dá flor, né? Você não tem ciúme daquilo? Você não cuida daquilo? Vamos, gente? É ou não é? Agora imagina Deus que fez a flor. Então, querido, olha bem. O fato de nós sermos criação de Deus, das outras pessoas ser criação de Deus, da terra, do céu, da natureza, do ar, tudo ser criação de Deus, pegaram, gente? Deus se importa com tudo que Ele fez. E como um pai, como um dono, como criador, Ele está só de olho como você está tratando tudo que Ele põe na tua mão. Porque Deus, Ele está assim, Ele te ama, Ele quer você, tudo, mas Ele quer você junto com Ele. Diga comigo, junto. Então, se Deus é amor e eu começo a ser amor, eu estou junto com Deus. E se eu não tenho amor, a Bíblia fala que quem não tem amor não conhece a Deus, nunca ouviu e não tem Deus. E às vezes, né, nós falamos assim, como é que eu vou ter mais de Deus, né? Não é orando, jejuando, lendo Bíblia, apesar que tudo isso ajuda. É amando que nós vamos ter mais de Deus. Glória a Deus. Agora eu vou pedir para você ir lá colocar uns versículos para nós. E eu vou chamar vocês para vir aqui na frente para nós orar. Eu queria cantar aquela música de novo, mas eu queria outra versão. Põe da Lagoinha lá, tal. Aquela lá eu achei ela meia xoxa. Eu gosto de música que mexe com nós, sabe? O nosso ministério de louvor, que ele vai ser o melhor ministério do mundo, tá, gente? Glória a Deus. Valorize os primeiros começos, tá, gente? que é ele que vai fazer nós vibrar lá no futuro. Amém, querido? Ó, 1 João 4,8. Põe para mim lá. 1 João 4,8. Eu quero que vocês leiam para mim. Amém? Colossenses 3,14. Provérbios 10:12. Aí fala honestidade, na minha versão fala amor. É 10:12. Mas, colocou outro. O amor perdoa todas. Amém, querido? Agora, nós vamos ler, para cantar essa canção, nós vamos ler Cânticos 8:7. Esse é o amor que Deus tem por nós, querido.
Aqui está falando assim, né? Que tudo que você fizer para Deus, não paga o amor que Ele tem por você. Você pode, querido, servir a Deus para honrar, para amar, para ficar grudado nele, para coisa, né? Mas é impagável. Seria como um filho, né, que ficou muito rico, agora ele quer, mãe, você me gerou, carregou no coisa, agora eu quero pagar, não quero ficar devendo nada para a senhora. Será que consegue? Hã? E aí não pode falar, nem as muitas águas, nem nada nesse mundo, né, pode pagar. E é isso que está falando lá, ó. Se ele oferecesse a sua riqueza, receberia somente o... É isso que uma mãe e um pai de verdade faz com um filho que quer pagar, né? Se alguém fizesse uma oferta dessa para uma mãe aqui, uma coisa, ela fala assim, ó, você, enfim, né? Você não deu em nada não, né? Porque você vai receber desprezo. Pegaram, gente? Então nós temos que amar a Deus, ser tão grato a Deus, que tão feliz com Deus, querido. Né? Por quê? Porque nada pode pagar e nem apagar o seu amor. O amor dele, ele queima, ele arde por nós. Agora, preste bem atenção. Quando Deus está nos corrigindo, pode ter falta de amor nisso? Quando Deus está te castigando, pode haver falta de amor nisso? O que pode estar vendo ali, o que é? É um ciúme de Deus de você se dar mal. É uma correção de Deus para que você se dê bem na vida. É Deus te chamando, querido, para voltar para Ele e ter uma vida abundante. Entende? É Deus falando assim, filho, né, volta para mim, né, porque para onde você está indo, né, é caminho de morte. A própria Bíblia, ela fala para nós lá em Deuteronômio 30, fala assim, né, eis que proponho para vocês a vida e a morte. E eu aconselho a vocês, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele fala assim, eis que eu proponho para vocês, escolham a vida e a bênção. Né? E a bênção é se ouvir a Deus e obedecer. Então, era um livro, querido, bem complexo de se ler. Agora nós só podemos estudar dois versículos da Bíblia que nós estudar e ficar craque nele e praticar, nós somos o amorzinho de Deus, cheio do poder de Deus, para manifestar as maravilhas e a manifestação da glória de Deus na terra. Amém, querido? Sem sofrermos retaliação. Porque quem tem amor, querido, ele é protegido. Glória a Deus.